de fato eu sei sobre relatos de casos clínicos. Pessoal, a partir de agora eu quero que vocês tenham papel e caneta na mão. A partir de agora eu vou mostrar para vocês as principais dicas de escritas de relatos de casos clínicos. Não vejam o conteúdo, não vejam as doenças que eu vou mostrar para vocês, as condições clínicas, os achados anatomomorfológicos, não. Eu quero que vocês peguem as dicas de escritas para que a partir de hoje vocês utilizem essas dicas para a escrita dos casos clínicos de vocês, tá bom? Vamos lá no primeiro caso clínico. Esse caso clínico ele é muito, muito, muito interessante. E a primeira dica principal, claro, de um relato de caso clínico é imagem. Primeira dica de escrita de relato de caso clínico, o estudo de vocês deve ter imagem. Professor, mas por que que o meu caso clínico tem que ter imagem? Entenda, a evidência científica hoje, pessoal, ela é baseada em dados. Nós temos que ter análises estatísticas para resumir aqueles achados daquela amostra para toda a população que possui aquela condição patológica, aquela condição clínica. No estudo de relato de caso, você tem que dar veracidade ao seu estudo. E nada melhor do que aquele ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Falando um pouquinho sobre esse caso clínico é de um querido amigo, Dr. Luiz Ivando Pires Ferreira Filho, um hematologista brasileiro, diretor de um grande hemonúcleo, onde ele, ainda na época do seu doutoramento, ele me comentou sobre esse caso clínico. Um caso clínico de um paciente com linfoma de células B linfoblástico primário cardíaco. Vocês conseguem ver claramente aqui a presença das lesões do linfoma no tecido cardíaco, enaltecendo esse linfoma de células B linfoblástico. Professor, mas não é tão raro assim um linfoma de células B linfoblástico no coração. De fato, não é raro. Mas sabe qual é a raridade desse artigo? A raridade desse artigo está baseada em que esses pacientes, pós-quimioterapia, eles respondem muito rápido ao tratamento. Infelizmente, esse paciente foi passado por ciclos de quimioterapia, como, por exemplo, com rituximab, fosfamida, diversos tipos de ciclos de quimioterapia, e também por transplante. Mas, infelizmente, esse paciente morreu. E a literatura médica preconiza que esse paciente não era para ter morrido, porque ele responde muito bem à quimioterapia. Primeira dica de relato de caso clínico, imagens que contam uma história. Aqui nós temos claro, o acesso cirúrgico do paciente para a ressecção das lesões. Nós temos uma ressonância magnética mostrando a sua extensão tumoral. E nós temos uma tecnologia chamada tecnologia de PET-CT, onde você vê de fato a dimensão do tumor e principalmente se ele possui metástases em outras regiões do corpo, tá bom? Então, evidência científica de relato de caso tem que ter imagem. Qual foi o problema dessa evidência científica? O problema dessa evidência científica foi, quando nós temos algo muito raro, ou seja, um paciente que era para responder e não respondeu, as revistas, às vezes, têm receio de publicar. Entendam a importância de uma revisão, de uma fundamentação teórica. A importância de uma evidência científica, ela é fundamental. Um artigo científico, se ele for publicado erradamente, ele se torna uma verdade para muitas pessoas e aquilo pode, de fato, estar associado ao óbito de uma pessoa. Se o pesquisador, se o médico, se o profissional de saúde utilizasse dessa evidência científica de forma errada. E nós tentamos publicar esse artigo em 9 revistas, e elas negavam. Mas a Journal of Cancer Research and Therapy, ela é uma revista da Sociedade Japonesa de Radioterapia, ela disse, olha, esse artigo, de fato, ele é interessante. Nós temos interesse nele. Mas nós temos que ter certeza que esse achado é raro ou incomum. Primeira dica, todo relato de caso tem que ter imagem para dar veracidade ao caso. E, para que vocês entendam como eu afirmo numa evidência científica que aquele achado é raro ou incomum, só tem um caminho: revisão de literatura. Ou seja, segunda dica de relato de caso. Primeira, imagem. Fotos clínicas do meu paciente. Segunda dica, revisão de literatura. Como assim, professor? Vou ter que adicionar uma revisão ao meu relato de caso obrigatoriamente? Não, mas a revista pode te pedir. O que eu te recomendo? Já faça uma tabelinha.
Não precisa ser uma revisão sistemática, não precisa ser uma revisão integrativa. Faça somente um levantamento do PubMed daqueles pacientes que teve achados semelhantes ao seu. Por exemplo, ó, 1, 2, Sim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O nosso paciente, ele foi o 17º caso clínico no mundo, evidenciado em literatura científica, que teve um tempo de diagnóstico muito rápido, mas principalmente teve uma sobrevida muito curta de 90 dias. Esse paciente viveu somente 90 dias, validado por um levantamento da literatura. Professor, teve outros casos também que sobreviveram pouco? Teve esse caso aqui que sobreviveu alguns dias, esse daqui que sobreviveu alguns dias e esse daqui que sobreviveu somente 15 dias. Segunda dica de relato de caso: 1. Enaltecer com imagens clínicas. 2. Fazer uma revisão de literatura. Doutor Evander, não. As dúvidas é para fazer agora. Nada disso. Não deixe para o final. Nós temos muita coisa para fazer. Teve dúvida, pessoal? Abre o áudio e fala. O senhor tem alguma Doutor, dúvida? consegue me ouvir? Doutor Evander, tem alguma dúvida? Tenho sim, doutor, consegue me ouvir? Com toda certeza. Estou lhe ouvindo perfeitamente bem. Ok, eu tenho uma pequena dúvida, não sei se o doutor havia deixado para a parte prática, mas é sobre as... Eu vou pedir gentilmente, eu vou até Sim? colocar o fone agora, tá, para lhe ouvir melhor. Eu vou lhe pedir gentilmente que faça a sua pergunta devagar, porque nós Ah, ok. temos sotaques Beleza. diferentes. Às vezes Ah, vocês sim. falam muito rápidos e nós não entendemos. Então, pode fazer sua pergunta, estou com fone de ouvido para lhe ouvir melhor. Pode fazer. Sim, a minha dúvida é relacionada com as imagens. Não sei se o doutor pretendia fazer a descrição lá na parte prática, mas muitas revistas orientam uma certa qualidade de imagens e pedem aquelas características de ocultar as características, ou nesse caso a identificação do paciente e tudo mais. A Certo. principal dúvida é se o doutor tem alguma dica de como garantir aquela qualidade de imagem que eles pedem em certos DPIs e tudo mais, porque eu tentei publicar alguns casos e me dava muita confusão em saber se utilizava softwares disponíveis gratuitamente, mas se o doutor tem alguma dica de como adequar aos DPIs que eles pedem Excelente. para que a publicação seja aceita. Excelente, excelente pergunta. Pessoal, qualidade de imagem é fundamental. É fundamental. E principalmente, não editem as imagens de vocês. Ah, professor, eu vou aqui no Photoshop aumentar o tamanhozinho dessa lesão para ficar. Não! Evidência científica é sinceridade. Eu não quero ninguém aqui manipulando imagem. Não. O máximo que vocês podem fazer, de fato, é colocar setas ilustrativas, pois isso é muito bem visto e você deve explicar na legenda da imagem, claro, aquela estrutura que você quer enaltecer. Para melhorar a qualidade de imagem, primeiro, claro, que seja fotografada em uma câmera de boa qualidade. Hoje, os celulares, pessoal, têm câmeras de excelente qualidade. É a primeira situação. Professor, eu não tenho acesso a uma câmera de boa qualidade. O mínimo ela deve ter, claro. Mas existem hoje inteligências artificiais que você coloca a imagem e ele aumenta automaticamente, gratuitamente, a qualidade dessa imagem. Eu vou compartilhar lá no GPEC essa inteligência artificial, não vou dizer aqui, tá? Então, quem tiver lá no GPEC, acessa lá que ainda hoje eu vou colocar essa inteligência artificial, doutor Evander, que você coloca a imagem e você pede para ela aumentar a qualidade e fica impecável, tá bom? Então, qualquer dúvida, fala conosco lá no GPEC que eu lhe ajudo na qualidade, na manipulação dessa imagem, num contexto de melhorar a qualidade para que as revistas queiram, de fato, publicar esse artigo científico, tá certo? Então, nós temos diversas inteligências artificiais de qualidade de imagem. Mas o que eu quero deixar claro para o senhor, se eu respondi o senhor, doutor Evander? Respondi? Tem muitas Sim, ferramentas e eu vou compartilhar lá no GPEC, tá? Essas sim. ferramentas. Existem várias. Online e gratuitas, que você coloca a imagem e pede para ele aumentar a qualidade em 600. Normalmente as revistas pedem 300 dpi, mas algumas revistas também estão pedindo em 600 dpi, tá bom? Então, existem ferramentas online gratuitas
que eu vou compartilhar lá no grupo. Agora eu não consigo abri-las para nós não fugirmos claro, do foco da aula, mas eu vou compartilhar umas 3 ou 4 opções lá no GPEC, gratuitas para vocês melhorarem a qualidade das imagens de vocês. E, claro, você queira a minha ajuda, me chama lá no GPEC que eu lhe ajudo a melhorar a qualidade da sua imagem para o seu artigo, tá bom? Tá bem, doutor. Obrigado. Combinado? Vou aguardar. Disponha. Perfeito. Pode me chamar lá no GPEC depois da aula, que eu vou lhe ajudar com o maior amor do mundo. Se 2 dicas de relato de caso já foram. Primeira, imagem clínica e sempre, se possível, atrele ao seu artigo de relato de caso uma revisão de literatura, mostrando que, de fato, o seu caso clínico ele é raro ou incomum. Professor, você acabou de dizer que todo artigo deve ter imagem. Mas aconteceu de que eu não tenho a imagem do meu paciente. Esse paciente já foi a óbito. Na época da cirurgia, eu não consegui tirar uma foto da cirurgia. Eu perdi o raio-x desse paciente. Eu perdi a ultrassom desse paciente. Enfim, eu perdi a imagem. Professor, eu consigo publicar um relato de caso sem eu ter a imagem clínica desse paciente? Terceira dica de relato de caso: imagem clínica. Segunda dica, revisão de literatura. Terceira dica, ilustração. Esse artigo é um artigo da minha ex-aluna de doutorado, co-orientanda de doutorado, a doutora Roberta Tayani, onde ela evidenciou no seu doutorado a presença de uma mutação. Essa mutação é a mutação C9253-6T, de um gene chamado HEV3L, que é um gene de reparo do DNA translesão. Não estamos aqui para falar de genômica, tá bom? Mas esse é o meu universo. Nesse caso, foi uma paciente do sexo feminino, onde ela tinha uma doença muito característica chamada síndrome mielodisplásica, que é a doença que nós trabalhamos, que é a doença que mais acomete idosos no mundo ocidental. É um câncer, tá bom? E esse paciente, ela teve um cariótipo, aqui é um resultado citogenético, onde nós conseguimos ver exatamente os 23 pares de cromossomos desse paciente, perdão, não é dessa paciente, é desse paciente, onde nós conseguimos evidenciar de fato um paciente do sexo masculino, um paciente XY, onde no seu resultado citogenético nós conseguimos evidenciar algumas mutações, tanto estruturais quanto numéricas. Aqui nós podemos ver uma quebra cromossômica do braço longo do cromossomo 7 e nós conseguimos ver também uma trissomia do cromossomo 8. Pacientes que têm alterações citogenéticas no cromossomo 7 e no cromossomo 8 são pacientes que possuem uma doença de pior prognóstico, uma neoplasia mielodisplásica de pior prognóstico. Classicamente, ele já tem uma doença ruim. É muito provável que ele vai evoluir para leucemia mieloide aguda e vá a óbito. Esse paciente, claro, ele foi a óbito, infelizmente. Professor, qual é o achado raro ou incomum desse estudo? Citogenética é super trivial, é um diagnóstico comum para neoplasia mielodisplásica. O achado raro ou incomum foi exatamente a presença dessa substituição. Vocês conseguem ver aqui uma citosina atrelada a uma adenina. Se vocês lembram lá da escola, uma adenina ela sempre tem que ser ligada a uma timina. E uma citosina ela deve sempre ser ligada a uma guanina, ou seja, isso daqui é uma mutação. Nós associamos a presença da mutação 92536T do gene FGL como um marcador adicional, um novo marcador para uma doença de subtipo de pior prognóstico a nível citogenético. Essa vez foi a primeira vez no mundo em que nós associamos a presença de uma mutação à evolução clonal do paciente de neoplasia mielodisplásica para leucemia mieloide aguda. Ou seja, professor, eu não tenho a imagem clínica. É claro, você não vai ter uma imagem de uma mutação. Vocês podem, de fato, fazer um desenho esquemático sobre essa mutação no PowerPoint. Isso vai ser muito bem visto. Professor, eu já ouvi falar de um programa chamado BioRender. O BioRender é uma boa ferramenta para a construção de imagens de ciência. Se vocês verem aqueles artigos da Nature que tem aquelas vias, que tem aquelas construções com organismos muito bem qualidade, é do BioRender. Infelizmente, é uma plataforma paga, então nós não temos como fugir desse custo, mas de forma gratuita vocês conseguem tranquilamente fazer o desenho lá e baixar para os artigos de vocês, mas vão baixar em baixa qualidade.
Então, vão precisar, de fato, de alguma ferramenta que melhore a qualidade dessa imagem. Caso contrário, vão ter que pagar. Então, depois, olhem aí no Google BioRender. BioRender é gratuito para você construir a imagem. Ele vai te cobrar para você baixar a imagem em alta resolução. Terceira dica de relato de caso. Primeira dica, imagens clínicas. Segunda dica, revisão de literatura. Terceira dica, se eu não tiver a imagem, representações esquemáticas. Quarta dica, isso é uma dica internacional que eu preciso enaltecer para vocês, mas nem todos têm acesso. Quem tem acesso a peças de cadáveres é de uma riqueza inestimável a presença de variantes morfológicas, de variantes anatômicas em cadáveres para enaltecer evidências científicas imperdíveis e necessárias para estudos clínicos e principalmente para estudos clínicos cirúrgicos. Então, quem tem acesso a cadáver, como eu tenho, eu trabalho diretamente em um departamento de morfologia que nós temos acesso a cadáver, nós publicamos esse artigo, que é um caso raro de ausência do forame do nervo cutâneo lateral em um cadáver do nosso acervo, e nós publicamos esse artigo na Journal of Morphological Science, uma grande revista de anatomia internacional. Então, quem tem acesso a cadáver é de uma riqueza de aprendizado, claro, a dissecação anatômica, e, principalmente, enaltecer o achado raro e comum dessas variantes anatômicas. Alguém quer falar? Sim, professor, boa tarde. Boa tarde, doutor E Matheus, aí? tudo bem? Estou bem, obrigado. Eu tenho uma questão, doutor. Quanto aos achados de resultados laboratoriais, ou seja, laboratoriais, no caso, resultados imunológicos, bioquímicos, ou ainda hematológicos, o que fazer com eles? Que eu quero, portanto, fazer um relato quanto a esses achados laboratoriais. Qual é a Perfeito, orientação? professor. Professor, perfeito, perfeita questão. Todo artigo tem um elemento, seja ele um elemento de imagem ou elementos de tabela. Você pode escrever uma tabela dos parâmetros hematológicos e bioquímicos anteriores ao desfecho que você está fazendo e posteriores, fazem uma tabela. Professor, eu quero construir um gráfico. Eu vou já mostrar para você, doutor Matheus, um exemplo de um artigo em que os pesquisadores fizeram gráficos. Professor, gráficos? Isso mesmo. Vocês vão ver um artigo em que eles fizeram um gráfico de antes e depois. Mas, professor, como eu vou fazer um gráfico de um único paciente? É claro que você pode fazer. Eu não sei se faz parte da realidade de vocês irem a um nutricionista. No nutricionista, no nutrólogo, você faz o acompanhamento do seu índice de massa corpórea, da sua adiposidade, você faz o acompanhamento do seu IMC, do seu peso, da sua porcentagem de gordura, circunferência abdominal, e isso tudo gera gráficos. Esses gráficos podem ser enaltecidos. Então, doutor Matheus, você pode fazer em uma tabela ou em gráficos para enaltecer a resposta terapêutica para aquele achado raro ou incomum. O que vocês não podem deixar de fazer é não deixem de apresentar. Nós temos um caso muito interessante de um paciente com pioderma gangrenoso, em um paciente que tem trissomia do cromossomo 8 e diagnóstico de neoplasia mielodisplásica. Ele está submetido hoje na revista Curious. Estamos aguardando a aprovação. Eu não trouxe ele aqui porque, de fato, não está publicado. Só é evidência científica quando está publicado, tá, pessoal? Então, eu não trouxe eles aqui hoje para vocês, mas o revisor nos cobrou. Coloquem os elementos pré-clínicos e pós-clínicos em uma tabela. Então, tabela também é uma dica fundamental de elemento de resultado do seu caso clínico, tá bom? Primeira dica, imagem clínica. Segunda dica, revisão de literatura. Terceira dica, ilustração. Quarta dica, cadáveres, peças anatômicas para variações anatômicas. E, claro, quinta dica, elementos de tabelas, tá bom? Pessoal, abrimos só um parêntese na nossa apresentação. Eu gostaria, por favor, nós estamos aqui com 35 participantes, mas eu acredito que nós não tenhamos todos esses 35 participantes no nosso formulário. Eu não sei se temos aqui pessoas que não estão inscritas, não sei. Aqueles que estão inscritos, o que é que eu quero pedir para vocês? Entrem no e-mail que vocês receberam e nesse e-mail que vocês receberam, preencham o formulário. Somente irá receber certificado quem estiver com o formulário preenchido, ok?
Nós temos que ter essa segurança do formulário, iremos confrontar com as inscrições, para que, de fato, possamos enviar até segunda-feira os certificados de participação de vocês. Então, vocês receberam diversos e-mails, sempre com o mesmo texto e sempre cobrando que vocês preenchessem um formulário para emissão do certificado. Recebi aqui uma chamada da minha equipe para sempre enfatizar para vocês, para preencherem o formulário, ok? Bacana? O link do formulário está no e-mail de vocês. Continuando as dicas de escrita de relato de caso, professor, ainda nem chegamos na nossa aula prática, né? Nada, não chegamos. Vamos já chegar. O que eu quero enaltecer para vocês é um caso clínico muito interessante. E tudo isso começou quando eu vi essa notícia. Esse site UOL é um site muito bem avaliado no Brasil, é um site de informações, um site jornalístico, onde ele tem informações de economia, de política, de bem-estar, de ciência. E em 2019, eu gosto de olhar essas notícias e eu vi essa notícia: brasileiro descobre que dor no calcanhar era um cabelo entrando na sua pele. Se vocês conseguirem ver aqui nessa imagem, vocês conseguem ver bem pequenininho um cabelo. E esse cabelo, ele causa uma doença chamada cutâneos pilimigras. E esse caso ele foi publicado na Journal of Emergency Medicine como o primeiro caso clínico de emergência em um paciente que tinha neuropatia por causa de um cabelo. As pessoas que têm pele ressecadas e pisam em cabelos que não têm bulbo capilar, esse cabelo pode entrar na epiderme e causar neuropatia. E esse caso foi publicado na Journal of Emergency Medicine. E depois que eu vi essa notícia, gravei aqui no meu HD, guardei para mim. O que foi que aconteceu? Esse é o pé da minha esposa. Eu tenho o prazer de dizer para vocês que eu publiquei o pé da minha esposa. Professor, o senhor publicou o pé da sua esposa? Sim. E eu trago esse exemplo para vocês. Nós publicamos em 2023 esse primeiro caso no mundo onde nós evidenciamos o cutâneo pilimigras. Mas, professor, já tem na literatura cutâneo pilimigras. O senhor acabou de mostrar que um pesquisador brasileiro já tinha publicado o primeiro caso no Brasil. Então, ele não é tão raro. Qual é a raridade do nosso caso? Nós mostramos pela primeira vez um cabelo andando na pele. E esse artigo nós vamos dissecar na nossa parte prática. Eu vou mostrar para vocês que um artigo ele não precisa ser complexo. O simples, mas bem feito, publica-se na melhor revista do mundo de tricologia. E nós mostramos pela primeira vez que esse paciente, no caso a minha esposa, que foi assistida pelo Dr. Kelsen, um médico, e ela pisou em um cabelo, ele entrou na pele, vocês conseguem ver aqui o processo inflamatório, tá bom? E a minha esposa teimosamente tentou tirar esse cabelo, mas ela não conseguiu. Vocês conseguem ver aqui onde ela tentou tirar com uma agulha, não conseguiu, claro, porque doeu. E vocês conseguem ver aqui ó, o cabelo andando para a região proximal do hálux, do metatarso para o hálux. Ao chegar no hospital, o médico conseguiu tirar o cabelo, vocês conseguem ver a haste capilar aqui para fora, e posteriormente o cabelo com aproximadamente 2,5 centímetros que estava na sua pele. Ou seja, isso é uma doença chamada pilimigras cutâneo, e pela primeira vez no mundo nós mostramos o cabelo andando. Por isso que foi publicado na International Journal of Trichology. Eu trago para vocês uma nova dica. A dica é: a evidência científica está no dia a dia de vocês. É só vocês abrirem os olhos e entenderem que aquilo é raro ou incomum. Mas, professor, como é que eu consigo entender que aquilo é raro ou incomum? Estudando. Não tem outra forma. Estejam em contato. Se questionem. Poxa, será que tem na literatura mostrando que um cabelo na pele, ele é uma doença rara? Nós olhamos na literatura e vimos que era. Não tinha na literatura nenhuma evidência científica mostrando que um cabelo pode causar uma dor incomum no pé, ou seja, um quadro de neuropatia. Entendam, a ciência está nos olhos de vocês. Cabe em vocês enxergar. Continuando isso, eu tenho que mostrar para vocês que nem tudo em ciência é felicidade, pessoal. Nem todo artigo de relato de caso você consegue publicar, infelizmente. Nós temos que entender isso. Ou porque esse artigo ele não é tão raro,
Cabelo na pele em Angola seria taxado como feitiço, perfeitamente. Mas realmente nós temos que entender que é um caso clínico, uma neuropatia. Muito engraçado. Ah, importante enfatizar aqui, cutaneous pilimigas é diferente de ingrowing hair. Ingrowing hair é o cabelo encravado, tá bom? Existem artigos científicos também mostrando casos de neuropatia no cabelo encravado. Aqui não é cabelo encravado. O cabelo entrou na pele, ele não estava na pele, tá bom? Bacana? Perfeito. E nem tudo na ciência são flores. O fato de você ter um achado raro ou incomum, não obrigatoriamente você vai conseguir publicar. E isso aconteceu com o meu grupo de pesquisa, tá, pessoal? Para quem não sabe, isso daqui é um achado histopatológico, uma medula óssea de um paciente, tá bom? Nós podemos ver aqui os vacúolos de gordura do aspirado da biópsia de medula óssea. E aqui está marcado com uma reação chamada imunohistoquímica, marcado com um anticorpo chamado CD61, e esse CD61 marca os micromegas cariócitos. No Brasil, nós temos um grande médico chamado Dr. Dário, e o Dr. Dário já é um senhor de 60 e tantos anos, quase 70 anos, onde ele é um dos maiores nomes no Brasil e no mundo de hematopatologia. A vida dele sempre foi estudar a medula óssea de pacientes com câncer. E esse paciente é um dos pacientes da nossa casuística. Eu sempre digo que quem trabalha com estudos de caso-controle ou estudos de coortes prospectivas tem uma infinidade de relatos de casos clínicos que poderiam se tornar artigos. E esse paciente, quando o doutor Dário foi olhar a medula desse paciente, ele disse: Nossa, esse caso clínico eu vi pela primeira vez na década de 70 em um livro mostrando que a presença de micromegacariócitos na região peritrabecular da medula óssea de pacientes, ele consolida o diagnóstico de carcinogênese. Valida que o paciente tem câncer. Só que esse achado ele viu em livros da Europa, em livros em russo, alguma coisa do tipo. E quando ele disse isso, olha, vocês têm que publicar esse artigo, porque isso daqui é muito difícil de nós termos na histopatologia. Publiquem esse artigo. Pessoal, nós mandamos para mais de 10 revistas científicas. E às vezes o seu achado ele é tão raro, que, como eu disse para vocês, as revistas têm medo de publicar. E cansa, a nossa vida continua. Nós não podemos viver à mercê de publicar um relato de caso clínico, tá, pessoal? Só que a gente esqueceu que na ciência nós temos pesquisadores japoneses e chineses que nunca desistem. E o que é que aconteceu logo em seguida? Um grupo de pesquisadores japoneses, salvo engano, eles publicaram na International Journal of Hematology exatamente a agregação megacariocítica em comum, mimetizando a carcinogênese da medula óssea. Qual é a dica que eu dou para vocês? Não cometam esse erro de desistir de um artigo científico. Não cometam esse erro. Nós desistimos desse artigo e perdemos o ineditismo lá em 2020. Quando nós perdemos esse ineditismo, de fato, ficou mais difícil ainda de publicar, mas não impossível. Então, não desistam do artigo científico de vocês. Vamos recapitular as dicas para a escrita de artigos científicos, pois nós vamos já começar a nossa parte prática. Recapitulando, primeira dica, um artigo científico tem que ter imagem clínica. O artigo científico ele pode ter revisão de literatura para dar respaldo maior ao seu achado raro ou incomum. Se eu não tenho imagem clínica, professor, o que é que eu posso fazer? Fazer uma representação esquemática, como é esse caso da presença da mutação nos nossos artigos. Professor, eu tenho acesso a variantes anatômicas, a cadáveres, nós podemos publicar? Devem publicar. Professor, eu tenho que estar em contato com a ciência diariamente? Sim. Foi essa notícia que me fez enaltecer o pé da minha esposa. Nós publicamos esse artigo científico na maior revista internacional de tricologia, mostrando pela primeira vez o primeiro caso de migração sequencial de cutâneo pilimigras causando neuropatia. Nós também temos que entender que nós não podemos desistir dos nossos artigos científicos como nós desistimos, porque vai ter sempre um asiático para publicar aquilo que nós temos para publicar. Então, que nós não desistamos das nossas evidências científicas, tá?